Olá, meus amigos da Casa Atmos, minha casa de coração. Muita saudade, muita mesmo. Tô aqui na minha casa, né, gravando esse estudo, que é mais uma reflexão que eu vou dividir com vocês. E eu fico muito feliz com o convite da Maristela. E torço muito para que a gente possa se ver pessoalmente, porque eu não tenho muita afinidade com essa coisa de câmera e tal, mas vamos lá, vamos tentar fazer um estudo com muito carinho e com a certeza de que os bons espíritos, nossos mentores, estão aqui conosco, nos acompanhando. Para a página de abertura, eu trouxe aqui uma página que se intitula Semeadura, está na Agenda Cristã, psicografia do nosso Chico, pelo espírito André Luiz. Semeadura. Sua generosidade chamará a bondade alheia em seu socorro. Sua simplicidade solucionará problemas para muita gente. Sua complexidade provocará muita dissimulação no próximo. Sua indiferença fará manifesta frieza nos outros. Seu desejo sincero de paz garantirá tranquilidade no caminho. Seu propósito de guerrear dará frutos de inquietação. Sua franqueza contundente receberá frases rudes. Sua distinção edificará maneiras corretas naqueles que o seguem. Sua espiritualidade superior incentivará sublimes construções espirituais. Diariamente, semeamos e colhemos. A vida é também um solo que recebe e produz eternamente. Lindo, né, essa página, né? Semeadura. É o que a gente faz constantemente, todos os dias, a um primeiro momento em que acordamos, semeamos. Estamos sempre semeando. Por isso que eu quero agora, em oração, agradecer a Deus por estar aqui, por tentar semear um pouco dessa doutrina de luz que o nosso Cristo nos trouxe. Pai de infinita bondade, que a sua bondade permita que sejamos todos tocados no coração pelo seu amor, pelo seu discernimento, principalmente por estar sempre apostando em nossa melhora, em nosso adiantamento moral. Que possamos, sim, Mestre, estudar hoje mais um capítulo, mais uma história, mais um momento em que tu deixaste palavras de amor, de carinho e de edificação, para que nós, como espíritos, possamos compreender. Ser conosco, Mestre, hoje, agora e sempre. Ai, meus queridos, eu fico muito emocionada, muito mesmo. Então, mas eu não vou chorar, só no final, tá? Olha, para começar, eu trouxe um texto do livro Jesus no Lar, né? Do Nélio Lúcio, psicografia do Chico. E é um texto muito bonito que se intitula A Visita da Verdade. Muito bonito, muito interessante. Mas antes da gente ler e estudar o texto em si, eu trouxe uma fábula, que na realidade eu trouxe duas versões que só no finalzinho que muda, justamente sobre a verdade, né? Porque a gente fala tanto na verdade, né? A gente gosta, né? Ou melhor, eu não sei nem se a gente gosta realmente da verdade, porque às vezes quando alguém fala a verdade, não se sente bem ouvir. Mas também tem uma fala, que se não me engano foi até o Divaldo que também usou, que a verdade, ou a palavra em si, né, mas no caso eu vou usar para a verdade, ela é como um diamante. Se você pega um diamante e joga numa pessoa, aquilo pode machucar. Mas se você pega aquele diamante, embrulha no papel, bota numa caixinha, entrega na mão da pessoa, isso vai fazer diferença para a pessoa, né? A maneira como ela vai receber, não deixa de ser um diamante, mas vai receber de uma maneira melhor. E a verdade também nós temos que aprender a entender e aceitar essa verdade. Então eu trouxe essa fábula, que eu vou ler, porque eu não decorei nada, né, meus queridos? Vamos lá. É uma conversa entre a mentira e a verdade. A mentira diz para a verdade: bom dia, senhora verdade. Ao ouvir isso,
a verdade foi conferir se realmente o dia estava bom. Olhou para o alto, não viu nuvem nenhuma, havia pássaros cantando e viu que realmente se tratava de um bom dia. Então ela respondeu: bom dia, senhorita mentira. E a mentira prosseguiu: hoje está um calor danado. Quando a verdade percebeu que pela segunda vez a mentira estava certa, aí a verdade relaxou. Então a mentira convidou a verdade para um banho de rio. Despiu-se de suas vestes, pulou na água e disse: vem, verdade, a água está deliciosa. Assim que a verdade, sem suspeitar, tirou suas vestes e mergulhou, a mentira saiu da água, vestiu as roupas da verdade e foi-se embora. Ao constatar o que ocorrera, a verdade, por sua vez, recusou-se a vestir as vestes da mentira. E por não ter do que se envergonhar, saiu a caminhar pelas ruas totalmente nua. E desde então, é por esse episódio que, aos olhos de muita gente, é mais fácil aceitar a mentira vestida de verdade do que a verdade nua e crua. Interessante, porque a outra fábula é bem parecida, só muda de que quando a verdade tem as suas roupas roubadas, ela fica furiosa, a verdade, e sai do poço para pegar com a mentira as suas roupas de volta. Só que nessa versão aqui, o mundo, vendo a verdade nua, desvia o olhar com desprezo e raiva. Na outra versão, a verdade não tinha o que temer e saiu nua e crua, né? Mas aqui, o mundo já não estava vendo a verdade com os bons olhos, né? E desviava o olhar. A pobre verdade volta ao poço e desaparece. Se desaparece para sempre, escondendo-se nela a sua vergonha. Desde então, a mentira viaja ao redor do mundo, vestida como verdade, satisfazendo as necessidades da sociedade, porque em todo caso o mundo não nutre nenhum desejo de encontrar a verdade nua e crua. Gente, eu achei que esse final é mais parecido com o que a gente faz na vida. O mundo não tem muito interesse em encontrar a verdade nua e crua, vestido ou não, porque é muito mais fácil, muitas vezes, acreditarmos no que não é verdade do que é verdade realmente. E hoje em dia, né, nós temos essa história das fake news, né? Como se pede para não se compartilhar, e a gente insiste em compartilhar o que não é verdade, e muitas das vezes essas mentiras repassadas e repassadas e repassadas fazem com que haja um mal imenso para toda a humanidade, né? É muito complicado essa coisa da fake news, do que não é verdade. Então, a reflexão de hoje, quando eu leio a história do Né e o Lúcio, que é muito bonita, fica a ideia de se nós realmente estamos preparados para a verdade. Na própria doutrina, Jesus fala: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que verdade é essa que Jesus está falando que vai nos libertar, né? Porque se nós estamos de acordo com as verdades que a doutrina espírita nos traz, o que está acontecendo que de repente a nossa salvação, entre aspas, demora tanto? Por que nós estamos tão assim, ainda iludidos e vivendo em torno de coisas que não são verdades? Uma outra frase aqui, que eu fiz uma cola, tá, gente? Erasto, já naquela época, dizia que mais vale rejeitar 10 verdades do que admitir uma única mentira. Isso também é um lema da doutrina espírita. Então nós, como espíritas, devemos ter muito cuidado com a propagação do que pode não ser verdadeiro, né? Temos que ter cuidado com isso. E entender que, por exemplo, Erastos usa essa frase, Kardec usa essa frase no livro dos médiuns, quando ele está falando da influência moral dos médiuns. Olha que interessante.
Quer dizer, é a influência em relação ao trabalho da mediunidade, mas já preocupado com as informações que possam vir do mundo espiritual, não ser informações verdadeiras. Então já tem essa preocupação. E nós, né, enquanto sociedade, tirando o lado do espiritismo, ver a verdade como ela tem que ser apresentada. Então, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Essa é a fala mais importante e é que vai ficar para que a gente reflita. Mas como conhecer essa verdade? Que verdade é essa? Né? Onde é que se esconde essa verdade? Será que a gente tem mesmo interesse em conhecê-la? Será que quando Jesus nos fala através da doutrina espírita, de todos os ensinamentos que ele deixou, a gente percebe e acredita nessa verdade? A gente faz uso dessa verdade em nossas vidas? Ou a gente ainda prefere ficar se escondendo atrás de mentiras leves ou adiando o nosso posicionamento depois que conhecemos a verdade? No texto do Néio Lúcio, essa verdade ela tem uma conotação bem interessante, porque ele nos coloca diante de nós mesmos. Eu acho que esse é que é o pulo do gato. Quando a gente perceber essa verdade, ela vai estar falando dentro de nós mesmos. Então eu trouxe o texto para que a gente junto estude, sem esquecer que o livro Jesus no Lar, ele é muito interessante, porque são as histórias, na realidade é o evangelho, né, o primeiro evangelho que Jesus introduziu na casa de Simão Pedro. Agora a gente fica imaginando, né? A gente está assim no final do dia, Jesus chegar e começar a dar uns ensinamentos para a gente. Ele continua dando ensinamento o tempo todo. Ele nos fala a verdade o tempo inteiro. Mas nós precisamos ver até que ponto que a gente aceita essa verdade dentro de nós. Infelizmente, ou felizmente, não sei, porque vai da reflexão e de foro íntimo, o texto nos mostra que temos uma dificuldade de ver essa verdade e aplicar a verdade em nós mesmos. Porque quando a gente começa a se percebe às vezes as nossas falhas, né? E em cima do nosso egoísmo, da nossa vaidade, a gente acaba escamoteando e disfarçando que nós não temos determinadas atitudes em nossa vida. Aí com isso a verdade ela vai ficando escondida, ela vai saindo de nossas vidas. Então o texto ele é mais ou menos nesse caminho, por isso que eu trouxe esse texto, porque é uma reflexão muito importante para que a gente descubra a verdade dentro de nós. Então vamos lá o texto, e eu vou parando, tá gente, e me perdendo como sempre. O texto tem o título A Visita da Verdade, é o de número 25, é bem na metade do livro, porque são 50 capítulos. Certa feita, diz o mestre, que só a verdade fará livre o homem. Isso aí já é bom, né? E porque talvez não lhe pudesse aprender de imediato a vastíssima extensão da afirmativa, perguntou-lhe Pedro no culto doméstico. Quer dizer, naquela época, a gente já sabia que teríamos dificuldade de entender por que a verdade fará livre o homem. Aí ele pergunta, Senhor, o que é a verdade? Olha só a pergunta de Pedro. Jesus fixou no rosto enigmática expressão e respondeu, a verdade total é a luz divina total. Aí gente, eu fico pensando, é a luz divina total. Como é que a gente vai mensurar essa luz divina total? Sabemos que a cada momento da vida, né, das nossas vidas, da vida da humanidade, mais aprendizado vão chegando, mais coisas vão sendo descobertas, o véu vai se dissipando, mas ainda é muito difícil a gente conseguir perceber isso aqui. A verdade total é a luz divina total. Entretanto,
o homem ainda está longe de suportar-lhe a sublime fulguração. Isso, de uma certa forma, nos dá até um conforto, né? Porque se Jesus já disse que o homem ainda está longe de suportar tal fulguração, mais uma vez nós podemos sentar confortavelmente e falar: eu ainda não estou pronto para receber essa iluminação. Mas não esqueçam, meus amigos, que a gente pode ser os pontos de luz, né? As cartas vivas. E na questão 628 do Livro dos Espíritos, Kardec, a questão é longa, vou ler só um pedacinho. Por que a verdade nem sempre foi colocada ao alcance de todos? É preciso que cada coisa venha a seu tempo. A verdade é como a luz. Tá vendo? Usa a mesma palavra do texto da Lúcio. É preciso se habituar a ela pouco a pouco, de modo fica-se deslumbrado. Então, e aí continua. A verdade vem de pouco a pouco, mas nós também temos no Evangelho aquela fala de que naquela época se falava por parábolas, porque o homem ainda não tinha conhecimento, mas agora nós somos senhores de tanta ciência, de tanta sabedoria, de tanta inovação, né? De tantas condições, como agora a gente está assim em casa, fazendo um videozinho caseiro, mas com a intenção de dividir um pouco a fala do nosso Mestre Jesus. Então isso é uma verdade, né? E isso faz com que a gente fortaleça mais o nosso espírito de conhecer. E ele continua: reparando, porém, que o pescador continuava faminto de esclarecimentos novos, o amigo celeste meditou alguns minutos e falou: olha, uma coisa interessante, o Cristo nunca fala de imediato nada. Ele sempre pondera, ele reflete, ele dá um tempo. Todos os textos em que Jesus vai falar alguma coisa, ele dá uma pausa e começa a fala. Porque ele introjeta aquilo, né, que foi perguntado, e a resposta vem de dentro. Então a gente também precisa ter os ouvidos de dentro para ouvir. Prestar atenção com a alma. Porque Jesus não fala para o corpo, ele fala para a alma. E ele continua: numa caverna escura, aí claro, né, Jesus vai contar a história. Numa caverna escura, onde a claridade nunca surgia. Olha, primeiro que a verdade total é a luz divina. Aqui nessa caverna, a claridade nunca surgia. Lugar escuro. Demorava-se certo devoto. Eu sempre falo, quando eu estudo, que a gente tem que dar atenção às palavras. Porque as palavras acabam sendo como se fosse um quebra-cabeça que encaixa dentro da gente a mensagem, vamos dizer assim, cifrada de cada história. Bom, numa caverna escura, onde a claridade nunca surgia, demorava-se certo devoto, implorando socorro divino. Como pode ser um de nós, né? Porque se ele é devoto, acredita em Deus, né? Passa por algum percalço e está ali. Declarava-se o mais infeliz dos homens, não obstante, em sua cegueira, sentisse o melhor de todos. Olha como a gente tem mais uma palavra, cegueira. Fala de Jesus, que tem olhos de ver, ouvidos de ouvir. A pior cegueira que a gente pode ter é a cegueira da alma. É a gente não conseguir olhar o outro, é não conseguir perceber o outro que está ao nosso lado. Ou também não conseguir perceber a extensão do que Jesus nos diz. Somos devotos, imploramos, no caso aqui, ele está fazendo um apelo a Deus, né? Se considera possuidor de condições e qualidades para receber essa ajuda divina. Mas a cegueira que nós trazemos em nós é a pior que a gente possa ter, né? E se declarava o mais infeliz, e em sua cegueira sentia-se o melhor de todos. Reclamava contra o ambiente fétido em que se achava. O ar empestado sufocava-o. Dizia em gritos comoventes. Pedia uma porta libertadora.
que o conduzisse ao alívio do dia claro. Aí a gente vem, né? A porta libertadora. Aí tem a porta estreita, a porta larga, né? A gente fica muito nas portas e a gente está sempre tendo que ultrapassar uma porta. E quando eu penso em porta, eu só penso numa porta que eu estou doida para passar, mas ainda não passei. Que é as portas de Damasco. É a transformação real da gente. Que não precisa ser nenhuma um espírito de outro mundo, porque só passa por essas portas o espírito em evolução. Essas portas, tanto a estreita como a larga, como as portas de Damasco, são portas para a gente, pelas escolhas que a gente faz. Às vezes de maneira equivocada, às vezes é por falta de conhecimento, mas a gente tem essas escolhas erradas, mas as possibilidades existem, como a semeadura, como a página que a gente leu. A gente sempre pode escolher melhor. Então, ele queria uma porta libertadora. A gente sabe qual é a porta libertadora, né? Que o conduzisse ao convívio do dia claro. Ele queria sair daquele lugar escuro. E que porta é essa? Né? Às vezes nós estamos enfiados numa situação onde só não saímos porque não queremos sair, porque às vezes é muito cômodo, às vezes é muito difícil. Eu sei que é difícil dar saltos. Tem um livro que não é espírita, mas que se chama Quem Comeu o Meu Queijo, uma coisa assim. E é muito interessante porque, né, fala da historinha lá do ratinho. Não me lembro, eu li até no momento onde eu precisei fazer escolhas. E graças a Deus eu fiz a escolha certa. Era de trabalho, mas eu fiz a escolha certa. Mas como é difícil você dar aquele passo para sair daquela zona de conforto, onde é melhor ficar ali porque você já conhece o que é ruim do que arriscar numa coisa ruim que pode vir. Mas quem disse que tem que vir coisa ruim? Às vezes não. Nem é para vir, né? Porque se nós estamos fadados a uma evolução, a mudança só pode ser para melhorar. E a gente precisa aprender com os erros. E continua. Afirmava-se robusto, apto e aproveitável. Então ele tinha tudo para sair dessa situação. Por que motivo era conservado ali naquele insulamento doloroso? Por que ele estava conservado ali? Parece até que ele foi colocado ali de propósito, né? Será que foi isso mesmo? Será que nós somos colocados em situações propositais e a gente não tem como sair? Né? Ficamos ali naquela vitimizando e não saímos. Afirmava-se robusto, apto e aproveitável. Por que motivo era conservado ali naquele insulamento doloroso? Chorava e bradava, não ocultando aflições e exigências. Que razões o obrigavam a viver naquela atmosfera insuportável? Aí mais uma palavrinha-chave que eu escrevi aqui. Livre-arbítrio, né? O homem tem livre-arbítrio. Quem que o obrigava a viver naquele lugar fétido, escuro, sem luz nenhuma? E ele era um devoto, ele era apto, ele tinha condições. Então, ele não roubou? Como nós rogamos, né, tantas vezes, e Jesus sempre nos manda a resposta, mas os ouvidos para ouvir. Nosso pai, vendo aquele filho, né, aflito, né, com súplicas incessantes, entre a revolta e a amargura, profundamente compadecido, enviou-lhe a fé. Agora, meus queridos, ele foi atendido. E cada vez que somos atendidos, nós somos beneficiados com sentimentos, né, com bálsamos enviados por Deus através de uma leitura, através de um estudo, através de um amigo, através de uma música, até através de um vento que sopra. Tudo é resposta, né? E ele manda a fé. É o primeiro remédio, vamos dizer assim, que ele dá para o filho que estava nessa situação. E o que a fé representa para a gente? Remove montanha, né?
se for do tamanho de um grão de mostarda, sem esquecer que o grão de mostarda pode ser pequeno, mas quando a árvore cresce é um arbusto frondoso que dá uma sombra bacana. A gente fala de fé robusta. Pior para nós espíritas, fé raciocinada. Que fé raciocinada que nós temos, né? Nós não temos a fé raciocinada. Então significa que de repente nem nos enquadramos muito aqui, porque já temos esse conhecimento. Nós cremos e nós sabemos que é dessa forma. Então ele manda a fé. E como bom ser humano, ele pega a fé e usufrui dessa fé. A sublime virtude, a palavra que eu estava tentando achar, era virtude, né? Ele manda uma virtude. A sublime virtude exortou a confiar no futuro e a persistir na oração. Porque a fé tem disso, né? A gente ora, porque a prece agrada a Deus, né? E aquela oração feita por dentro do nosso âmago e fortalece a nossa fé. O infeliz consolou-se de algum modo, mas a breve tempo voltou a lamuriar. Aí, meus amigos, essa fé não foi tão profunda. Eu fico pensando na página quando a gente falou da semeadura. Nós somos solos para serem semeados. Então, que tipo de solo nós somos? Vai dependendo de todas essas virtudes que vão nos chegando, que são para acrescentar e para melhorar nossas situações. O que a gente faz? Aí a gente percebe que a gente pode ser um solo pedregoso, a gente pode ser um solo arenoso, ou pode ser um solo fértil. Claro. A partir do momento que a gente, quando vai recebendo essas virtudes do nosso Pai amado, do nosso Mestre Jesus, dos nossos mentores, dos nossos anjos de guarda, dos nossos espíritos, e vai por aí afora, e a gente consolida isso dentro de nós. Porque nesses momentos de aflição, é que a gente precisa ter a certeza de que não estamos sozinhos. E a gente medra, né? Eu falo por mim. Eu canso de dizer nos estudos que eu faço que às vezes eu tenho até vergonha de falar, porque é como se eu falasse, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Mas eu também busco, eu também me coloco aqui dentro dessa caverna. Mas a partir do momento que nós temos a noção de que podemos estar numa caverna escura e que sabemos que é por nossas próprias atitudes, qual o caminho? Sair. O que acontece quando você chega no fundo do poço? Tem que subir. Ponto. Mas o nosso amigo recebeu a fé. Infelizmente, não foi tão robusta, né, como a gente supunha que poderia ser. E ele voltou a lamuriar. Queria fugir ao monturo e, como se lhe aumentasse as lágrimas, o Todo-Poderoso mandou-lhe a esperança. Ele nunca se cansa, né? Acha que a gente se cansa um pouco de Deus, né? Porque quando a gente está muito bem, né? A gente tá um dia bonito, eu vou pra praia. Tá um dia chuvoso, vou dormir. E qual é o dia que a gente vai dedicar ao Cristo, a Deus, né? E não é que a gente tem que fazer nada de muito diferente da nossa vida. É só conviver com Ele diariamente. E mais para conviver com Ele, tem que ter mudança. Bom, mandou a esperança. Gente, a esperança é tudo de bom, né? Porque quando a gente pensa que a gente tá caindo, a gente tem aquela coisa lá dentro que fala assim, não, eu tenho certeza que isso vai dar certo, eu tenho certeza que vai melhorar. Mas a esperança, como a fé, como qualquer virtude que nos é acrescentada, ela tem que ser trabalhada, né? Não podemos nunca esquecer disso, que há mérito em todas as virtudes, desde que essa virtude nos impeça, nos rompa aquele arrastamento ao mal, que somos sempre submetidos por estarmos no mundo de provas e expiações e ainda temos muita vicissitude. O problema não é a gente estar assim no mundo de provas e expiações e ficar nervoso com as coisas todas ruins. É a gente saber que tem uma saída e que tem que se esforçar para tal. E ele mandou a esperança. A emissária afagou-lhe a fronte suorenta e falou-lhe da eternidade da vida.
Olha, gente, eternidade é vida, coisas que nós já sabemos. Buscando secar o pranto desesperado, e por isso rogou-lhe calma, resignação e fortaleza. Calma, resignação e fortaleza são, vamos dizer assim, atributos da esperança. Porque se você tem esperança que alguma coisa vai acontecer. E a fortaleza, eu gosto muito daquela frase que Jesus fala, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Gente, isso é assim, perfeito. É quase que um mantra, né? Para a gente ficar lembrando e sempre colocando em nós. Bom, o pobre pareceu melhorar, mas decorridas algumas horas retornou à lamentação. Isso é que é, né, difícil. Ele não suportou, mesmo sendo, vamos dizer assim, ativadas as baterias dele para que ele se tornasse, né, forte para sair daquilo, porque o que Deus está mandando para ele são ferramentas para que ele saia daquele buraco, que ele saia daquele lugar escuro, para que a gente saia do lugar escuro onde estamos, das nossas sombras, né? Porque a gente tem sombra, mas a gente pode se livrar delas tranquilamente. Olha só, tranquilamente, imagina. Não podia respirar, clamava em desalento. Conduído, determinou o Senhor que a caridade o procurasse. Ai, gente, caridade. A caridade é o lema da doutrina espírita. Todo mundo já decorou essa frase, que fora da caridade não há salvação. Mas eu acho que a gente precisa estudar muito ainda sobre o que é a verdadeira caridade, porque Kardec, já sabendo que a gente poderia de repente se apegar muito àquela caridade material ou àquela caridade, vamos dizer, não é diária, não determinada. Por exemplo, hoje eu vou sair para visitar um doente, um exemplo. Claro que isso é importante, isso é muito importante, mas não é só isso, a caridade diária, porque como Kardec, né, ele foi muito esperto quando ele pergunta como Jesus entendia a caridade. Benevolência, indulgência, perdão, essa é a caridade de Jesus. Porque também, quando vamos estudar o Evangelho, quando a gente lê sobre a caridade moral, está bem clara. A caridade moral é o fato de suportarmos uns aos outros. Essa palavra é usada no Evangelho. Eu acho que suportarmos é até pesado, mas é porque às vezes é muito difícil a gente suportar o outro quando o outro não é o que a gente quer que o outro seja. Por isso a indulgência, por isso a benevolência, por isso o perdão. Eu quero que a Maristela me perdoe por de repente eu ter falado alguma coisa que não era para falar. Eu quero que ela seja indulgente com meus erros. E ela vai querer que eu também seja indulgente, porque o que a gente fala no Evangelho? Fazer ao outro o que quer que faça a você. É simples. Por que é tão simples e tão difícil? Parece aquela história da Bela e a Fera, que ela pega só uma rosa e foi a coisa mais difícil que o pai conseguiu. Porque talvez as coisas mais simples, elas são tão descomplicadas, elas são tão essência, e a gente está coberto com tantas coisas, a gente se cobre de televisão, de roupas, de carro, do dia a dia, de não sei o que, a gente vai se escondendo, a nossa essência vai sendo escondida atrás disso tudo. E a caridade vem para ajudar o nosso amigo nesse sentido, porque o que ele precisava era disso, de indulgência, de benevolência. A caridade chegou ali para ajudá-lo, para tirá-lo daquela situação, porque a característica da caridade é essa, ela olha sempre o outro. A caridade é sempre o outro, é o prazer que a gente tem em servir o outro, isso movimenta a gente, né? E ele recebe a caridade. A nova mensageira acariciou-lhe, alimentou-o, endereçando-lhe palavras de carinho, qual se lhe for uma mãe abnegada. A caridade é uma mãe abnegada.
Todavia, porque o mísero prosseguisse, gritando, revoltado, o compassivo pai enviou-lhe a verdade. Para você ver, né? A gente tem tudo. A gente vai recebendo ao longo do caminho. A gente pede ao pai força, ele dá. A gente pede ao pai paciência, ele dá bastante coisa para gente treinar a paciência. Todo mundo fala que paciência ninguém mais pede, né? A gente não pede, porque também não tem, né? Então a gente vê que quando estamos num problema, quando estamos na escuridão, quando estamos em um lugar fechado, sem luz, fétido, sujo, mas até lá o pai chega. Basta orar, basta pedir, basta direcionar o pensamento. E olha que o nosso amigo, ele ainda era arrogante, porque ele se sentia na posição de receber essas coisas de Deus. E recebeu. Porque no fundo, a gente acaba se enforcando com o próprio laço. Tem um ditado que fala, eu vou te dar corda que tu vai se enforcar com a própria corda. E às vezes é mais ou menos isso, a gente não sabe o que fazer, né? E faz a coisa errada. Então, Deus mandou-lhe a verdade. Quando a portadora de esclarecimentos se fez sentir na forma de uma grande luz, o infortunado, então viu-se tal qual era e apavorou-se. A verdade esclarece, conhecereis a verdade vos libertará. Mas é muito difícil quando você recebe a verdade. Eu falo assim, meu Deus, como eu sou egoísta, como eu sou vaidosa. Puxa vida, como eu sou orgulhosa, como eu sou falsa. Isso dói na gente. Dói quando você fala que me vê dessa forma, mas dói porque eu sei que eu sou assim. Cada vez que eu faço um estudo, ou cada vez que eu leio um texto, e eu me procuro dentro desse texto, de repente eu posso me perceber, não vou contar para vocês, tá? Mas eu posso me perceber justamente naquele lado onde eu não quero estar. Tem um outro filme que eu também já falei, que é o... do menino que lê uma história sem fim, o Bastian. Então ele vai lá passando por vários percalços na vida e tem uma hora que ele olha e tem um espelho e as filhas, né, que conversam. Não me lembro bem de exatamente como era o filme, mas eu sei que aquilo ali era um lugar que ele tinha que passar. Ele tinha que passar por vários locais e cada vez ele se superava. Mas nesse era um dos mais difíceis, porque era um espelho. Aí o Bastian fala assim, mas é um espelho e eu vou me olhar no espelho? Aí uma vozinha lá fala, você vai se olhar no espelho. Esse espelho mostra você como você é. Eu vou olhar. E ele olha. E quando ele olha, ele se vê. Ele é um menino, hein, gente? Não era um adulto como eu, por exemplo. Ele se vê na intimidade dele mesmo. Então ele se percebe com medo, ele se percebe com raiva, ele se percebe com sentimentos que não são bons, né? Então isso somos nós, né? Somos nós. Então aqui quando a verdade chega esclarecendo, né? Esclarecendo, temos o esclarecimento do que a verdade nos dá. Mas o que ele faz quando ele se percebe? Quando aquela luz ilumina ele e ele se vê. Quando eu me vejo, a verdade chegou para mim, me iluminou. Eu procurei tanta verdade junto às ideias do Cristo, porque eu acreditei nessa frase, conhecereis a verdade vos libertará. E quando a verdade chegou para mim com toda a sua iluminação, com aquela luz que se não vier aos poucos vai me ofuscar, eu me vi como eu sou. E como eu sou. Apavorou-se. Seu corpo era um conjunto monstruoso de chagas purulentas da cabeça aos pés.
e agora percebia, espantado, que ele mesmo era o autor da atmosfera intolerável em que vivia. Ai, meus amigos, como que a gente já sabe que os espíritos que estão ao nosso lado são por afinidade, são porque pensamos iguaizinhos a ele. Né? Então, a história vai nos trazendo veios de toda a doutrina. A gente passa pela mediunidade, passa pelos nossos amigos espirituais, passa pelas nossas sensibilidades, passa pela nossa transformação, passa pelo nosso conhecimento. Conhece-te a ti mesmo, né? Mas é Jesus que está contando a história. As histórias de Jesus, de cada palavra que ele diz, é um conhecimento. Lembra também que está lá no Evangelho, quando Jesus pronunciou a palavra amor, os cristãos desceram aos circos ébrios de esperança, porque ele pronunciou uma palavra. Imagina, várias palavras, né? Como a história aqui do Neil Lúcio. Bom, que ele mesmo era o autor da atmosfera intolerável em que vivia. O pobre tremeu cambaleante e, notando que a verdade serena lhe abria a porta da libertação. A verdade serena. Olha, sabe por quê? Porque é verdade. Teve uma vez que eu li num livro que perguntava por que Jesus sempre falava de forma mansa, né? Ele nunca chegou e falou assim, tem que ser assim, olha, dessa forma. E Jesus fala que a verdade, ela não precisa ser imposta com violência, porque ela se mantém. Passa o tempo, passa os séculos. E a verdade, ela se mantém. Ela não precisa ser imposta. Ela sobrevive. Bom, o pobre tremeu cambaleante, notando que a verdade serena lhe abria a porta da libertação, horrorizou-se de si mesmo. Sem coragem de cogitar da própria cura, longe de encarar a visitadora frente a frente para aprender a limpar-se e purificar-se, fugiu espavorido em busca de uma outra furna onde conseguisse esconder a própria miséria que só então reconhecia. Meus meninos, meus queridos, olha que texto. Quantas vezes que nós, ou melhor, a pergunta que eu fiz antes, já conhecemos a verdade? Será que a gente está preparado para essa luz, né? Ou será que a gente vai de repente perceber, né, que a gente vai andar para trás, não vai sair daquela nossa zona de conforto, daquela coisa. Aí a gente adia a nossa ascensão. Aí fala, a natureza não dá salto. Não, ninguém está falando de dar salto. Estão falando de esforço. Esforço. Esforço, a palavra já diz, é fazer algo mais. Não é fazer o que você tem que fazer sempre. É fazer um pouco a mais. Uma medida a mais. Um gesto a mais. Um carinho a mais. Um sorriso a mais. Tudo a mais do bem. Tudo a mais pro bem. Mais paciência, mais tolerância, mais verdade, mais cuidado, mais ação, mais amor, mais trabalho, mais persistência, né? Mais verdade. E ele foge. Então o nosso amigo, o nosso protagonista, ele infelizmente, ele voltou. Procurou uma furna mais funda ainda. Mais funda, mais funda. Porque ele se viu, ele se percebeu, mas não tinha a coragem e a condição, não a condição pelo próprio livre-arbítrio, de trabalhar. Porque somos falíveis sim. Como é que se reconhece o verdadeiro espírita? Pelo esforço em domar as más inclinações. Então, eu tenho minhas más inclinações, só preciso modificá-las, né? Dar uma cor diferente a tudo isso. Bom, o mestre fez longa pausa e terminou. Isso ocorre
com a maioria dos homens perante a realidade. Ai, meu Deus, ele disse isso? Jesus disse isso mesmo? Será que isso é verdade? Ou é mentira? Isso ocorre com a maioria dos homens perante a realidade. Sentem-se com direito à recepção de todas as bênçãos do Eterno e gritam fortemente implorando ajuda celestial. Meu Pai, me ajuda, eu não aguento mais. Por que comigo? Por que não foi com a Maristélia que aconteceu isso? Não foi com a Ju? Por que comigo? Me ajuda. E a gente grita, né? Esbraveja. Me veja. Enquanto amparados pela fé, pela esperança ou pela caridade, ou por todos, né? Consolam-se desconsolando, creem descrendo, tímidos, irritadiços e hesitantes. Todavia, quando a verdade brilha diante deles, revela-lhes as condições em que se encontram, costumam fugir, apressados, em busca de esconderijos tenebrosos, dentro dos quais possam cultivar a ilusão. Bonito texto, não é? Muito lindo. Eu uso esse livro para fazer o Evangelho no Lar com meu filho. Já estou repetindo esse livro pela segunda vez. Vou repetir pela terceira. Porque eu ainda não sei se eu tenho condições de receber a visita da verdade inteiramente na minha vida. Quantos de nós ainda estamos fugindo dessa verdade? Da verdade do Cristo. Da verdade de uma doutrina de amor. Mas não há como nós termos sentimentos opostos dentro de nós. Não podemos ser altruístas e egoístas, bons e maus, assim, em extremos. Temos que ir mesclando esses sentimentos para que enquanto um vá saindo, o outro vá tomando conta do nosso ser. Essa coisa de gravar é ruim, né? Tá vendo, meus lindos? É a verdade. A verdade é essa, gravar é muito ruim. Mas sem esquecer também que só se ilude quem trabalha a ilusão. E ilusão não faz a gente ir a lugar nenhum. Só faz mesmo a gente cair. E o texto é esse, meus queridos. Eu já estou bem em cima da hora. Poderia falar mais, eu trouxe mais coisas para falar. Mas a nossa reflexão, além de vocês poderem ler o texto, leiam, tirem suas próprias conclusões. Se eu falei alguma coisa que seja diferente da doutrina, depois podem procurar a Maristélia, que a Maristélia vai me procurar e eu vou esclarecer, porque eu não gostaria nunca de fugir do que a doutrina nos traz, do que o nosso Mestre Jesus nos traz. Eu sou como se eu fosse assim um papagaio, que, claro, eu boto minha emoção porque eu acredito nisso e não quero nunca fugir da doutrina. Então vocês, por favor, quando leiam o texto, estudem e se esclareçam, para que quando a verdade vier com aquela luz imensa nos procurar, a gente esteja ciente de que mesmo falhos vamos caminhar e não vamos procurar furnas para nos esconder, porque a vida é uma só. Nós vamos deixar esse corpo físico e vamos acertar nossas contas com o mundo espiritual. Vamos de repente nos envergonhar, mas então enquanto ainda estamos aqui, ainda tem tempo da gente modificar. Meus queridos, muito obrigada, muito obrigada. E ainda envolvido com essa atmosfera, porque acho que todos nós podemos perceber Jesus explicando, estendendo as suas mãos em nossas cabeças e falando: filho, tenha fé, tenha esperança, seja caridoso para com todos. Acredite que a verdade é a libertação de todos nós. A minha verdade. A verdade que o meu Pai amado me deixou. Que possamos, meus irmãos, perceber sempre dentro de nós a presença do Cristo. E que a doutrina do Cristo seja a nossa caminhada diária. Não uma hora ou outra, mas a nossa caminhada diária. Que possamos ser as palavras do Cristo, as mãos do Cristo, os olhos do Cristo,
os ouvidos do Cristo. Porque é possível. Ele confia em nós. Nós precisamos confiar um pouco mais em nós também e caminhar em direção a Ele, porque sempre vamos repetir em nossas preces que sejamos as cartas vivas dessa doutrina de luz. Que a paz se faça no coração de todos e que essa luz que brilha na verdade do Cristo seja a nossa luz, a nossa direção, o nosso norte. Que assim seja, graças a Deus. Obrigada, meus lindos, obrigada. Espero vê-los pessoalmente. Átimos, amo vocês. Passe a transfusão de energia, alterando o campo celular. Faça uma prece ao receber. Esta bênção serve para curar. Socorro fraterno de irmão. Jesus também pôs as mãos, curava de longe sem sequer tocar, doava energia e bem-estar. Passe é fluido e é salutar, energia vivaz. Para o carente se equilibrar,